belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saio de trás do sol com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Saio de trás do sol com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Ponta d'Areia e Olho d'Água e Araçagi, mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Ponta d'Areia e Olho d'Água e Araçagi, mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Oh, 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 la, 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 oh, 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 la, 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 la. Quando toca o coração, eu te toco, tu me tocas, cá nas cordas do violão. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, e jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Boa noite, boa noite, boa noite. Diretamente da Porto Estúdio, em São Luís, para o Maranhão, o Brasil e o mundo, entra no ar mais um programa Terça Legal. Este programa que nós criamos ainda na época da pandemia para acabar com o isolamento em que estávamos vivendo. Procuramos trazer um bate-papo sempre agradável com pessoas de relevância para que a gente possa informar com descontração sobre os mais variados segmentos que norteiam a nossa sociedade. Na noite de hoje, nós estaremos conversando com um cidadão que ele é criador, ele é selecionador, ele é equino consultor de cavalos quarto de milha. Ele é o titular da HRCR Genética de Vaquejada e é um dos maiores conhecedores de cavalo quarto de milha de vaquejada do Maranhão e do Nordeste do Brasil. Músico por DNA, bacharel em Direito por formação e criador por convicção, trataremos aqui sobre sua carreira na equinocultura. E o nosso entrevistado de hoje é o grande Raelson Cavalcante. Raelson, seja bem-vindo à Terça Legal. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo Sérgio Muniz. Um grande prazer, uma satisfação estar aqui no seu relevante podcast, como você falou. Foi um grande veículo de comunicação que nos ajudou a passar esse tormento que foi o Covid, né? E tantas intempéries que esse país passa. E o cavalo veio para um dos alentos, né? Para quem gosta de... Tem a questão da terapia, uma pessoa me procurou, né? Raelson, eu estou assim, meio assim, fazendo terapia e tal. Sabe por que tu não cria um cavalo? Só um cavalo, para ver. O que tu vai gastar com esse cavalo é melhor do que tu tá pagando 700, 800 reais de terapia, né? E eu acredito que você vai ficar curado. Vai pegar outro vírus, né?
Se pegar esse vírus, aí você nunca vai estar mais curado, né? Porque é um ser divino mesmo, um ser que ninguém consegue explicar, né? A magia que o cavalo transporta e transmite para todos nós, né? Tentam explicar a questão da energia dele quando estamos perto, né? A questão de batimento cardíaco e tal. Há muitos anos, eu comprovo isso mesmo na pele e no meu batimento cardíaco, né? O cavalo deixa, se você está muito transtornado, está muito estressado, o cavalo, alguns momentos com ele ali, se você for para Seu Aras ou um hotel de cavalo, se você pelo menos estiver escovando ele, eu acho que ali os seus pensamentos vão fluindo e você vai voltando à racionalidade, vamos dizer assim, né? Porque tem momentos que o cara já está ficando louco, principalmente no país como o nosso, né? O cavalo é apaixonante. Demais. Raelson, esse programa só acontece graças ao apoio cultural desses parceiros que fazem com que a máquina se mova. A Progemax, que é a maior empresa de projetos públicos e privados do Maranhão, a Clínica de Odontologia da doutora Mônica Marlete Almeida, remoção de cárie e cirurgia a laser, o Grupo Silva, do meu amigo Carlinhos Silva, a Geração Eventos Especiais, tudo em palco, sonorização, luzes, painéis de LED, São Luís de Cima, que são as imagens de drone da nossa abertura, a AGBox, que é a maior empresa de marketing digital do Distrito Federal. Maravilha. O meu blog, sergiomuniz.com.br, informação com descontração. A Porto Estúdio, que é essa casa que nos recebe com tamanha qualidade de som e imagem. Muito. A Maia Distribuidora, tudo para lanchonetes, hamburguerias, pousadas e hotéis. Gabi Pães e Companhia, que é quem fabrica os pães da maioria das lanchonetes do Maranhão. A RD Performance, que é o melhor em musculação e bootcamp. A Dr. Apple, que é a maior referência em manutenção de celulares e notebooks e computadores de São Luís. A Dr. Apple, ela é mais qualificada, tem maior credibilidade que a própria assistência técnica da Apple. Ela é melhor avaliada no Google. E é ela que nos presenteia com este copo que você recebeu aqui e que vai poder levar para casa ao final deste podcast. Lindo, 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 lindo presente. Lindo. Muito obrigado. Em breve, anuncio desde já, porque senti a força desse veículo de comunicação, né? E nós precisamos, principalmente na nossa atividade, e atrás de uma empresa dessa, os seus, não sei nem como a gente pode falar, internautas, sim. Né? Tem um apaixonado pelo cavalo que gostaria de uma orientação, gostaria de saber como entra, né? Então, a partir desse momento, eu já me proponho a ser um dos patrocinadores do seu programa. E em breve, nossa marca aqui, o HRCR, você expondo e a gente prestar esse serviço, né? Pô, que bom, fico feliz. Raelson, como foi que o cavalo entrou na tua vida? Porque eu sei como a música entrou na tua vida. Com certeza. Mas como a gente vai falar de passagem sobre a música, e eu aproveito para registrar que a música que embala a nossa vinheta de abertura foi gentilmente cedida pelo nosso poeta, autor da música Ilha Magnética, o César Nascimento. César Nascimento criou essa obra-prima, que é Ilha Magnética, e nos cedeu para colocar nas imagens de abertura do nosso podcast. Mas me diga aí, como foi que o cavalo entrou na sua vida? Como falamos ontem numa entrevista para você na TV Assembleia, tanto quanto assim, talvez para mim seja comum, né? Mas eu vejo algumas histórias de alguns colegas, companheiros e amigos, são mais ou menos parecidas. Né? Eu sou de uma família da Paraíba, como eu falei, nós temos uma fazenda lá, e indo nas nossas férias, a nossa paixão pelo cavalo, que principalmente sertão é uma base, o cavalo é uma força muito grande na vida do sertanejo, principalmente imaginando 60 por aí, né? Eu nasci em 65. 60 anos, 60 era muito mais forte, né? Não se usava nem moto. Hoje eu fico às vezes meio triste. Vaqueiro tocando gado de moto. Né? Na minha época, não. Até adolescência, ou até os 20 e poucos anos eu via o cara tocando de uma cidade para outra. Isso na minha infância era uma heresia. Total. Quem assistiu, quem teve a oportunidade de assistir Rei do Gado, ou então Pantanal, principalmente Pantanal,
que via a importância do cavalo no contexto da criação, Perfeito. Se assusta em ver, chegar no interior e ver o cidadão pegar uma moto para ir tocar o gado, para mudar o gado de pasto. É um negócio assim. Tira toda uma beleza, Não né? é? Cultural, uma beleza cultural. Então ali eu tinha o meu, que era o cavalo de todo mundo, né? O famoso meias brancas, assinalado, as 4 patas brancas e tal. Calçado, né? E a partir daí começou essa paixão, vamos dizer, de nascimento, assim como a música faz parte da nossa família, né? Então não foi nada de, influenciou através, não, eu já nasci também músico, né? Como junto com um cavalo. Eu até tentei, mas eu jogava futebol. E na época que eu estava aprendendo a tocar violão, eu enrosquei o meu dedo no calção do adversário. E aí a falangeta trepou na falange. Aí meu dedo ficou torto. Então o dó não forma harmonicamente no braço do violão. A melhor coisa que Deus fez na minha vida. Porque você imagina, boleiro, grogueiro e violeiro, mestre, não ia dar certo. Não ia dar. Meu tio fala isso, Silas Holanda, aqui também é uma das lendas aqui no cavalo, né? No cavalo da vaquejada. Ele gosta de cantar, de vez em quando a gente se reúne, eu toco e ele canta e tal. Ele diz, rapaz, se eu tivesse aprendido isso, hoje eu não era um dentista, eu não sei nem o que eu era. Aí eu, não, tu seria um artista, rapaz, tu és. Mas sim, e aí essa paixão pelo calçado, pelo cavalo calçado, 4 patas brancas. Então aqui o Dr. Silas tem a brilhante ideia de comprar uma área aqui na ilha, ali perto, na Maiobinha, e ali foi o Parque do Vaqueiro, né? O Parque do Vaqueiro, um lugar onde aí estimulou várias pessoas daqui, né, empresários, por ser muito central, muito fácil de chegar e sair. Então ali nós tínhamos ali o seu Wilson Barbosa, que é irmão do seu Barbosa do Rancho 10, o Gonçalvinho, que é ali perto. Então nós tínhamos várias brincadeiras ali, algumas corridas. Gonçalvinho do Centro Elétrico. Gonçalvinho do Centro Elétrico. Ele teve uma inclinação um tempo aí pelos 3 tambores, né? Teve, eu acho que é uma questão levando a família para ele não sair logo de vez. Acho que ele colocou a mulher, acho que a esposa dele. Acredito que foi isso aí. Falam, né? Acredito que seja. E ele também foi para a família ficar ali, porque é fundamental, né? A família estar junto. Se a família não estiver junto ali, eu acho que o cara é uma característica do cavalo, né? Ele é um animal que não se pode chamar de pet pelo tamanho que tem, mas ele agrega muito a família, né? Os filhos, quando têm a oportunidade de montar, parece assim que dá uma guinada na vida. Eu acho que acho não, porque isso passou comigo, né? Então o cavalo, primeiramente Deus, mas o cavalo ajudou muito ali na criação com meu filho também, que eu levava para montar, levando o exemplo, né? E isso aí você está tirando ele de algumas companhias, algumas atividades que companhias levam, né? E no meio do cavalo, principalmente quando é criança e tudo, vai tendo aquela interação com o cavalo e com alguém, vamos dizer assim, responsável, tá ali, familiar, um ambiente familiar. Você vai construindo ali princípios para aquela pessoa, né? Então me ajudou muito com meu filho também. E é um conselho que eu passo para todo mundo. Passei, sempre que estou e tem pais e tal, voltou para o cavalo, já criava aí uns 10 anos atrás e tinha saído o Stephen do Rancho FBJ, né? Tomou uma empolgação, voltou há uns 3 anos, voltou a criar. E justamente com essa intenção, trouxe a filha dele, né? E não teve outra. A criança muito em apartamento, e ele levou, a criança interage com o animal. Após isso aí, o próprio irmão, né, o Fabiano, também. E o Fabiano é interessante, a filha dele, nascida em apartamento, acostumada só no concreto, e ele disse, Helson, eu não sei de onde essa menina vem com um cavalo na cabeça.
o quarto da menina é só cavalo, é travesseiro, é tudo cavalo e tal. E ela viu foto de cavalo e ficou apaixonada. Então, eu disse, rapaz, vamos levar. Eu levei no Aras aqui, o 4 Irmãos, e lá tem um professor, o Jô, muito bom didaticamente, tal, tudo. Então, e ela ficou louca pelo cavalo com 4 anos de idade. Ela pediu para banhar toda a tropa, né? Uma criança de apartamento, ajudando, se banhando junto com espuma, e o pai ali horrorizado com aquilo. Aí ele disse, rapaz, aí é o segredo. Então, se empolgou também, aí comprou 2 éguas, e aí está entrando na criação. Então, isso é uma satisfação para mim que não é de hoje, é desde os anos 90 que a gente vem ali com o nosso exercício, vamos dizer, o sacerdócio, tanto no esporte, tanto ajudando junto a fomentar o cavalo com as entidades, etc. E circuitos. Porque do cavalo a gente precisa de uma coisa. Se você quiser vender principalmente o cavalo de vaquejada, precisa de quê? De ter boas provas. E fomentar as provas. Ajudar. Eu gastava muito meu tempo em ir atrás de patrocínios para aquele corajoso que estava fazendo, principalmente fazer em São Luís, né? Que nós não temos gado, não tem nada, então tudo é alugado. Então é muito difícil fazer aqui na ilha. Então eu estava ali sempre à frente disso, tanto nos circuitos como com as entidades, né, tentando fomentar isso aí. Principalmente para a gente que cria. Você quer vender esse produto tem que ter uma saída, uma valorização, que são as provas. Se não houver prova, não justifica eu comprar um cavalo, digamos assim, um valor razoável, de 30 mil para frente, um potro, né? Como é que você vai investir num potro por desse? isso que o tambor, ele consegue ter mais facilidade de atrair o neófito, aquele que está chegando para criar e para participar. Primeiro que o tambor, ele é muito família, né? Demais. Os pais levam os filhos convidam amigos e assim ele vai aumentando. Eu quero, inclusive, registrar que eu vou tirar um dia aqui no podcast para conversar com meu amigo André Lopes, do CT André Lopes, para que a gente possa conversar sobre a prática do tambor no Maranhão. Mas é fundamental ter prova. E eu acho que o Parque do Vaqueiro, como você falou do seu tio Silas, foi o pontapé inicial naquela época aqui em São Luís, porque a gente vive numa ilha, né? Então, aqui só tem uma rota de entrada por terra, é terra, mar e ar, né? Então, só vem para São Luís quem tem que vir a São Luís. É diferente de Imperatriz, que é passagem. Imperatriz é um polo agropecuário, né? São Luís, nós temos aqui quem planta roça de subsistência. Isso. Né? Tanto que o nosso mercado é pouco abastecido. Exato. Pelas hortaliças que são produzidas aqui no nosso Cinturão Verde. Vem quase tudo de fora. Verdade. Então, a vaquejada aqui, né, me parece que ela deu uma estacionada há um tempo e agora parece que está voltando, porque nós temos agora, acabamos de encerrar a temporada do João e Maria, não é isso? João e Maria, tem o Jonas, tem o J. Lucena, tem o Jonas, que é ali perto de Pedrinhas. Sim. Né? Ali na região da mata tem outras pistas também, né? Sim. O Centauro. Foi teve um período de apogeu. Sim. Né? Participou do circuito maranhense, né? E aí, me parece que é isso o caminho. Quanto mais se organizar aqueles que têm possibilidade de contribuir, para que a gente tenha mais provas, mais pessoas irão adentrar. Isso. Porque se você for analisar, por exemplo, em matéria de cavalo, eu até brinco que o que eu vou falar, me perdoem os puristas, mas cavalo é quarto de milha. Sim. Né? Manga larga é bicho que anda. olha Assobinho vai me dar uma carreira. Vai. Né? Mas é assim, a confortabilidade do manga larga é indiscutível para você andar.
O quarto de milha é um animal de competição. E aí, para que você tenha um quarto de milha, não é para você andar na praia no final de semana. Apesar é para competir. Mas que é muito agradável, né? Dependendo de como você toca ele, é um negócio assim indescritível, né? O meu, sempre que eu podia, ou ele estava na corrida, mas estava descansado, eu estava na praia com ele, né? Quem faz um papel bacana nesse sentido de levar o cavalo para a praia é o Aras Honorato, né? Sim. Ele tem as trilhas para descer para a praia, que é um atrativo do Aras dele. Sim, exatamente. Dando início aí, é um trabalho muito bonito que o Honorato faz, né? Dando a iniciação para as pessoas. Daí você vai ter um apaixonado, onde você menos espera, vai sair alguém aí, um grande atleta, um grande apostador, como essa pessoa que eu falei, o Fabiano, né? O Fabiano e o Stephanie aí já estão investindo pesado, né? Entraram há pouco tempo, investindo muito pesado, mas tudo a ver com a família, né? Um fato interessante que nós fomos nessa corrida do João Maria ano passado, a criança nunca tinha visto uma corrida de boi, né? Ficamos ali no parapeito, os cavalos passavam, ela só faltava se atirar em cima, e aí ela não sossegou. Estava no pé da cerca, não? No pé da cerca. E aí alguém passou aqui no parador, aí eu pedi, né? E o cara deu uma volta com ela, e ela não sossegada, ela queria andar só, 4 anos de idade. Então, destemida, né? Então, uma pessoa dessa, o que é que vai ser, né? E o pai por trás, que tem uma grande condição, né? Ele vai embarcar nesse sonho, né? Então, todos os esportes, principalmente a vaquejada, hoje, como eu te falei, é uma situação de visibilidade mundial, por causa disso aqui que nós estamos agora realizando. Além dos leilões, você assiste aonde quiser, né? Tem gente comprando cavalo morando em Los Angeles, morando em Tóquio, que eu já vi dando lance, comprando cavalo aqui no Brasil, né? Então, virou uma... Durante muito tempo, a nossa grande vitrine era a Expoema. Nós tínhamos uma pista de vaquejada na Expoema. O que aconteceu que tudo se acabou? Hoje nós temos prova na Expoema de 3 tambores. Né? Mas não me parece que tenha havido nos últimos anos vaquejada. Não, muitos anos. Eu não sei, eu não posso responder pela associação, mas não sei o que aconteceu. Eles terminaram aí com uma das pistas mais modernas que o Brasil já teve, foi aquela pista. Uma super... Esqueço o nome do engenheiro que fundou ela. O cara era visionário. O cara fez ela com um sistema de drenagem absurdo, que ali podia cair um dilúvio que ela não empoçava. Você vai em alguns parques por aí, até modernos, mas cai uma chuva, é aquele lamaçal. Mas o Parque Independência não acontecia isso. E eu não sei realmente... A partir do momento que tiraram o cavalo, para mim, sempre foi a beleza da Expoema. Tanto que no dia que, na infeliz ideia de terem parado com a própria associação ali, o Parque de Independência, há uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, o último evento que apagou a luz da Expoema foi o leilão até de Talibe. O leilão de cavalo. Então, o cavalo sempre teve destaque em tudo. O cavalo, numa exposição, se ele não existir, acho que não existe nem exposição. Eu não sei nem para que sentido faz, né? Então é isso. Motivo eu não sei, mas que a partir desse momento ela veio ladeira abaixo, isso aí é notório, né? Eu me recordo que antes mesmo da proibição temporária que nós tivemos, o Marcelo Amaral está participando, está acompanhando aqui o podcast. Eu me recordo que antes mesmo de nós termos aquela parada por determinação judicial com a vaquejada, que foi proibida, houve todo um movimento a nível nacional para tornar legal a vaquejada, mas já havia dado uma esfriada, porque os donos dos parques não queriam seguir regras.
Sim. Né? E nós passamos a ter regras muito efetivas para proteger os animais. Né? Hoje nós temos parques de destaque aonde no Maranhão? Vamos começar por Imperatriz até chegar aqui, né? Um parque recente, um super parque, uma super pista, uma pista muito larga, muito, para mim, um parque fantástico, o Aras São Pedro, né? E ali próximo à Imperatriz. Nós temos aqui, tem o Onildo Maior, que é o parque em Colinas, o parque tradicional de 30 anos, né? Ainda tem aquele do Maratá, lá em Trizela do Vale? Tem, do Paulo Maratá. Corridas tradicionais ainda, né? O que era de Berguinho em Santinês foi comprado pelo pessoal do Pernambuco, o Romário Rocha. Sergipe. Sergipe. É o sono batendo. A correria de leilão é assim. Aí viemos aqui para o Macedão, né? O Macedão tem histórias muito bacanas. Foi lá que eu apresentei para meu compadre Solano o grande El Greco Nil, o Rato, né? Um cavalo fabuloso que eu sou fã demais. Para mim, um dos cavalos do século, né? Tem o chamado o calendário, né? É calendário Beaver? Não, o calendário mesmo. Não, o calendário é efetivo, o calendário oficial. Então era um cavalo que corria uns 5 vaqueiros ao mesmo tempo, né? A Stephanie está dizendo aqui que o Aras São Pedro é o parque mais lindo que ela já visitou. E enquanto tu te lembras, ainda tem a vaquejada de Lago da Pedra, que era o Mauro Jorge que promovia? Não sei te dizer. Juscelino promove? Não, Juscelino parou. Ficou só o Aras Parque Luana mesmo, né? E o Vinícius Louro? Não. Pedreiras, não, né? Marcelo... Pedreiras é Trizidela do Vale, né? Trizidela do Vale é o do Paulo Maratá, é o parque. O Marcelo Amaral está dizendo aqui, assistindo aqui ao podcast com o nosso professor Raelson, como o nosso professor Raelson enxerga esse novo mercado que vem priorizando animais que pertencem aos donos famosos em detrimento do cavalo de boi. Eu acho que ele deve estar querendo se referir a essa situação do vídeo que circulou hoje do Wesley Safadão. Sim. Né? Como enxerga esse novo mercado que vem priorizando animais que pertencem aos donos famosos. Né? É o criador famoso que está investindo no cavalo, tem seus medalhões, né? E eu estou entendendo que é isso que ele está querendo dizer, que o cavalo tradicional está ficando de lado. Estou imaginando que seja isso. Não, eu acho que do vídeo que ele falou, ele dá uma diferenciada, né? Que o Aras é uma coisa e eu achei engraçado, é outra. Achei engraçado que ontem nós falávamos exatamente sobre o meio-sangue. Foi. Né? E a chegada do sangue puro dentro do esporte vaquejada, né? Eu falei uma vez no grupo, uma pessoa... eu não gosto de ser dono da verdade, todo mundo tem direito, às vezes a pessoa... Até falou hoje no grupo sobre essa discussão, não lembro quem foi, e às vezes a pessoa se sente ofendido por uma crítica. Não sei porquê, né? Para mim, eu aceito qualquer tipo de crítica, menos falta de respeito. A falta de respeito é outra coisa, mas uma crítica ela é sempre saudável, né? Eu acompanhei, porque eu estava nessa questão do leilão, mas acompanhei mais ou menos as posições, as colocações de todos. E eu falo assim, vamos assim por etapa. Eu vivi, eu não li e não vi vídeo, né? Eu estava lá, anos 90, eu estava lá. A minha cabeça foi mudando naturalmente e a minha cabeça era o seguinte, o meu cavalo, o cavalo de touro, era um meio sangue. Eu, Raelson e aquela geração
tinha nojo de cavalo puro. Tanto que quando o Eternal Fred chegou, o O negócio era o cavalo ser grosso. Ser bruto. Porque ali é um esporte que ali não é rédeas, ali não é apartação. Esse cavalo ele tem que ser constituído de um cavalo entre um cavalo de apartação, um cavalo de corrida. Então é um verdadeiro Frankenstein, para mim, o cavalo de touro, né? Ele é um Frankenstein. Aí eu vou misturando aqui que é pro pessoal ficando louco comigo. Lá no meu interior a gente dizendo, o cavalo foi grande, foi grosso, bota no boi. Pois é. Aí, então minha cabeça, até anos 2000 e alguma coisa, para mim era o cavalo meio sangue e capado de preferência. Cavalo inteiro, nem pensar. Porque a gente andava do safadão que ele falou hoje. A gente andava de caminhão compartilhado, então ninguém aceitava táxi. Não. Inteiro não. Não, inteiro aqui não. Então o cara era logo limado, ele tinha que comprar o caminhão dele. Não existia caminhão de luxo, era todo mundo ia no seu carro, ia um caminhão só. Então isso aí foi tendo a evolução. Eu sou dessa época. O negócio era ter a lona pra gente ficar aí embaixo queimando carne, tomando cachaça e esperando chamar a senha. Exatamente. Essa era a graça do cavalo de touro, né? Então, mas tudo tem que, vamos dizer assim, é para evoluir. Tudo tem que evoluir, né? Vamos evoluir, né? Então, eu ontem falando, né? Vem aí o Jonathan Dantas, que vai mudando aos poucos esse jogo, trazendo o roxão. Existiam outros inteiros? Existia. Mas ele foi quebrando aos poucos isso. Ele fez um mega lançamento do roxão, né? E a valorização de um garanhão, né? Primeira vez um garanhão correndo boi, né? Existia outros? Ele é nacional, o roxão é nacional? Ele é produção nacional, nascido aqui? O Sérgio Luiz Noguês, SLN. Né? Silver White, é produção nacional. Mas tinha ali o Eternalist UFB, que era inteiro, graças a Deus ele ainda deixou alguma coisa, existe toda uma áurea ainda em cima que já é certo, acredito que seja, que ainda tem um tambor por aí do Steel FB, conseguiu ser salvo ainda na genética, infelizmente o Eternal Fred não teve essa sorte, foi salvo, então a qualquer momento tá saindo alguma coisa, aí já saiu alguma coisa de embriões do UFB com algumas esse tipo éguas, de cavalo, né? Era clonado. Também acho. O Fred não é produção nacional, né? O Fred ele é importado, né? Ele chega potro, né? Ele chega potro ou parece que chega na barriga da mãe. Eu acho que eu li em algum lugar que ele chega potro. Tanto que ele é registrado até aqui. Na hora que você pega o papel do Fred, você vê que ele tem pai e acho que no máximo avô. Tanto que na realidade não teve sufixo, né? Porque ele veio importado de lá e tal. Então o Eternal Fred é algo assim, para mim, né? Para nós. Fred é um ET. É um ET. E é um orgulho, né, para nós no Maranhão, porque, queira ou não queira, a bomba explodiu foi aqui. Porque quando o Ricardo compra ele não tem essa visibilidade que passou a ter. Ele era um cavalo conhecido, se sabia que ele tinha produção, né? Mas aqui foi que ele explodiu, não é isso? Isso. Veio com o João Machado, né, o veterinário. E eu estive com o Ricardo quando eu fiz o dia de campo dele, mas um dia antes, aí conversamos mais sobre isso, sobre o Fred. E foi muito engraçado, até eu tinha visto. Gente, o Fred, que a gente está falando com essa intimidade toda aqui, é o Eternal Fred. Foi um garanhão, foi porque já faleceu aos 26 anos, era um garanhão palomino. Não sei nem se não era Golden Palomino, mas uma pelagem maravilhosa e que gerou uma infinidade de produtos campeões. Se você fosse fazer a análise da produção do Fred na mesma linha que é feito do cavalo de corrida, do quarto de milha de corrida, você contabilizaria os milhões que foram produzidos através da genética do Fred. O Fred é fora da curva. E hoje
Hoje, a marca, os filhos, pertencem ao Ricardo Maratá, do Grupo Maratá. Que é sergipano por origem, mas que desenvolve sua criação aqui no Maranhão. E eu tive essa conversa com ele dizendo quando adquiriu o cavalo, uma pessoa, 6 meses depois, chegou um pernambucano lá, e com o filho dele, com a intenção de comprar potro, não veio para assustar, né? E aí mostraram os poços dele, tal, e ele saiu rodando as baias e olhou o cavalo, o cara. Aí ele... E aí, gostou dos potros e tal? Nada de Fred ainda, não tinha nem produção. Aí ele disse, gostei, eu acho que vou ficar com aqueles ali. Aí ele disse, e esse cavalo velho aqui? Querendo desprezar que é para pagar mais barato. O cavalo já estourado, sem Ricardo saber. Aí ele disse, não, acabei de adquirir, eu não vou vender não, eu vou jogar aqui nas éguas aqui para fazer base. Fazer uma base e tal, ou seja, despretensiosamente. Aí o cara também saiu sutilmente, tal. E aí eles, olha, vamos almoçar, não sei o que e tal. E aí eles, e aí, qual o ponto que você vai ficar? Não, eu acho que é aquele casal mesmo, mas eu queria saber uma coisa, será que não tem condição do cavalo velho vir junto? Aí o Ricardo levantou as orelhas. Ficou assim, aí eles, não, rapaz, deixa ele aí mais um pouquinho e tal, e eu não pretendo vender agora não. Aí Ricardo sabiamente chegou e ofereceu para ele uma cerveja e uma cachaça, que é para ver se ele se abria. Se soltava. Aí o filho do cidadão chegou e disse assim, papai, não beba. Porque ele se transformava, né? Aí o cara tomou uma lapada. Senhor, mais um homem do campo que não bebe, não é um homem completo. Tomou uma lapada e mais um pouquinho, e Ricardo insistiu mais um pouco, e aí daqui a pouco ele bateu a mão na mesa. Sim, meu amigo, e o cavalo velho? Aí Ricardo, quando ele bateu na mesa, disse, meu amigo, aqui nessa mesa só quem bate alto sou eu. E eu tô indo para a cidade, acho que era para Santo Inês, que eu vou encontrar minha namorada, era a futura esposa dele, a Anne. Vou encontrar minha namorada. Aí ele disse, rapaz, aí tem alguma coisa que está acontecendo. Fique à vontade, durma aqui no chalé e escolha e acerte aqui com o gerente, e mais tarde, pela manhã, a gente se encontra aqui. E ele não apareceu. Aí ele ligou para o gerente e disse, e o cara ainda está aí? Disse, rapaz, acabaram de sair. Aí então eu vou. A gente chegou e tal. Passou um mês, chega, não sei se tu lembra, o saudoso falecido Nego Ramos, que vendia, comprava cavalo, era vaqueiro, e era cliente dele, comprava e vendia lá embaixo. Aí Nego Ramos chegou e disse, Ricardo, o Eternal Fred, um cavalo velho, tá aqui? Tá, comprei e tal. Disse, tu não quer vender ele? Aí ele disse, não. Nego Ramos, desabafa, que tu é meu amigo, tá acontecendo alguma coisa. Aí ele deu uma risada e tal. Aí, rapaz, nós somos amigos mesmo, eu vou lhe contar. Esse cavalo tá estourado lá embaixo. Os filhos dele estão estourados lá e tá todo mundo louco. Souberam que o pai é vivo, tá todo mundo louco atrás do cavalo. Ah, é? E pronto, e daí começa a odisseia eterna do Fred. Aí começa, né? O lançamento do Fred. Eu nunca vi, até hoje, pode ser Roland Jack, Dom Toro, quem me quiser me dê notícia, eu não estou menosprezando, mas vender um cavalo, filho do Eternal Fred, de todo jeito, em filho de égua de carroça, sem documento, meio sangue, de todo jeito, com mais de 50 mil, era um escândalo, 50 mil, 100 mil reais era um escândalo. Então o Fred vendia em qualquer égua. Então ainda não vi esse cavalo. Alguém me informa, ainda não vi entrando um Roland Jack potrinho ou uma potrinha em mãe meio sangue, saindo por... Ele tem que sair no mínimo por 500 mil, né? Se a gente for contabilizar da época. O Marcelo está confirmando aqui, o Marcelo Amaral, o Fred veio importado em 77.
Isso. A história do Fred me lembra, assim, pelo desconhecimento do Ricardo, do potencial que ele tinha na cocheira, me lembra a história de Nelson Frota com um touro premiado que ele teve aqui. Não, ele chega em 94, mais ou menos, aqui. Não, o Fred chega no Brasil, importado em 77, que ele está dizendo. Não, 1977 não. Então deve ser 97. Ou 96, 94, por aí. Na época de 90, anos 90. Ó, Carlos Henrique Fernandes Marques, boa noite, amigo Raels, parabéns pelo podcast. Por bem, Nelson Frota... Rapidinho, o Carlos Henrique foi uma pista aqui em Chapadinha, me corrija que eu fui para lá. Participou, o parque dele está retornando, mas sempre teve as corridas tradicionais, mas foi uma data importante do nosso circuito maranhense, né? E aí eu fiquei muito feliz em ter reencontrado, ele tinha dado uma parada, né? Carlos Henrique Marques, filho de Raimundo Marques. Eu acho a fazenda chegando em Chapadinha do lado esquerdo? Exatamente. Eu acho que tu estava lá. Raimundo Marques é um espetáculo. Ex-presidente da OAB. E o Carlos é um gentleman, né? Pô, bem, continuando. Nelson Frota tinha um boi na fazenda dele que ele não sabia o potencial do boi. Me fugiu o nome desse boi agora. E aí, Chiquinho, que trabalhou com ele, foi que descobriu. O Chiquinho estava até trabalhando com o Maratá. Chiquinho, que dizem que descobriu o boi. Né? Esse boi foi parar numa central genética e acabou sendo o grande referencial da Fazenda Eldorado. Sim. Fugiu o nome do boi agora. O Carlos Henrique está dizendo aqui, ó, Parque Ara CH em Chapadinha, Maranhão. Exatamente, é isso aí. Pô, bem, essa explosão do Fred fez com que, certa ocasião, eu visitando meu amigo Jonas, esse que tem o Parque vaquejado ali perto de Pedrinhas, e ele me perguntando, tu tens algum Eternally? Ter Eternally chegou um momento que virou uma grife. Grife. Quem tinha um Eternally, como tem hoje, né, é um sinal de que é uma pessoa que conhece cavalo e tem cavalo de qualidade. Com certeza. Não por acaso, depois do Fred, o Ricardo lançou o Chu, né, e recentemente ele lançou mais 2 ou 3 garanhões filhos do Fred também com uma qualidade absurda, não é isso? Nashville, que foi em sociedade, ele mandou para o Rafael Villanova, né? E faleceu agora. Então tá ficando... O Eternally Fred hoje ele tá ficando... Quem tem, que segure, né? E faça dali sua semente com as novas linhagens que estão chegando, sendo provadas e tal. Da onde você vê, é raro um campeonato desse, portal. Você pode procurar o papel, é raro o Fred não tá ali, né? Então não tem o que se falar de Eternally Fred. Não tem o que se falar. Não tem o que dizer assim, de provar mais, né? Vamos aqui para o Maranhão, novamente, né? Nós temos aqui o Mr. Pabil. Puta de um cavalo. É um cavalo maravilhoso. Eu estive agora lá, né? Filho do Eternally Bill, que vem Texas Bill. Aí lá em cima um pouquinho tem o quê? O Fred. Um cavalo que foi uma marca significativa, né? Um dos cavalos de destaque, que ficou sendo aquela cara do Maranhão, né? Além do Fred, que é, vamos dizer, o pai de todos. O Mr. Babil, o alemão, né? Ficou sendo muito a nossa cara, a cara do Maranhão. Bom que o Maranhão produziu craques, né? Que bom teve esse empresário, o Juvenil, né? Que resgatou esse cavalo. Né? O primeiro dono, que era o Fabiano, gostava muito da competição, que foi muito bom, fez a campanha dele. Esse Fabiano é o que morreu? Fabiano Bezerra. Fabiano Bezerra, né? Adquiriu ele Potrinho. Nós acompanhamos esse cavalo desde Potrinho, sendo domado pelo Arcelino, até passou iniciado também com o Júnior Latécio, e grandes vaqueiros correram nele, né? Hoje, quais são os grandes garanhões que estão sediados no Maranhão? Que tu te lembres assim, que são destaque. Vamos assim, na primeira linha, porque ele ainda produz, né? É o alemão, né? Um cavalo
cavalo. Tá aqui, continua aqui, aqui no Maranhão? Fazendo um trabalho excelente. Eu coloquei no Outro dia eu vi uma filha dele sendo vendida aí por alta soma. Eu estive lá agora há pouco, eu joguei no meu Instagram só o manejo que o Juvenil faz, no Aras Manuel Mendes Lins. Ele trabalha ali com 83 hectares dentro da ilha, é assim um absurdo, né? Eu brincando com ele diz, rapaz, isso aqui é grande demais para um sítio. Você ter e pequeno demais para ser uma fazenda. É. Mas muito interessante o manejo que ele faz e o tempo todo criando esses animais soltos. Eu achei isso aí espetacular. Né? Eu me lasquei com isso aí, porque cobra matou meus bichos quase tudo. Dependendo da região. E aí não me dei bem criando solto. Mas, assim, e que me perdoem aqueles que não serão citados. Não é que seu garanhão não seja bom, é que o tempo não permite que a gente lembre de todos, até porque nós vamos adentrar no mercado nacional. Quem tu te lembra, assim, que os garanhões de ponta que estão no Maranhão? Mr. Pabil, tu já falaste. Vai começar a receber mensagem. Marcelão aqui. Marcelão, nós vamos... eu tô te devendo isso aí, né? E isso morreu em 2002. Ó, Stephanie está dizendo aqui, Arcanjo Touro em Governador Edson Lobão. Arcanjo Touro, uma boa compra que eles fizeram, né, como garanhão. E um cavalo que eu sou muito fã, filmei esse cavalo correndo, o Question Patrie, né, que também está lá no área São Pedro. Então aqui o Maranhão está muito bem servido de garanhões. O Maranhão sempre teve essa busca, né? Tem um palomino que esse cidadão, esse criador, ele está no grupo do Gasola. Eu acho que é alguma coisa SLN. Sim. Ele só produz palomino. A produção dele é quase toda de palomino. Palomino, pessoal, para quem está assistindo agora e não conhece, é a pelagem. Então você tem castanho, você tem alazão, você tem tordilho, você tem palomino, golden palomino, que é até mais bonito que o palomino, tem o cremelo, preto, tem aquele que é quase preto, que quando... o zaino. Zaino, são pelagens de cavalo. Mas lembra aí, diga aí. Porque ó, tu tá perdendo para Stephanie. Stephanie lembrou de um... Stephanie é o cara, pô. Stephanie, ele tem um bom professor. Não é Stefano, é Stephanie. É ele mesmo. É o que eu te falei agora, que entrou agora. Stephanie Costa Souza. Sim, lembra outro aí. Vamos dizer, hoje, quem é o Fred que tá puxando lá no Ricardo? Ele fez um lançamento de um ano passado. Como ele conseguiu, digamos, reter a genética. Reter a genética do randome, ele tem randome, né? Produz randome, produz a Eternal Frechu. Tem alguma coisa, mas aí tá mais lá com o Rafael Leal, o Nashville, né? Mas a cabeceira dele hoje é o randome e o Chu, né? Ali o nosso amigo Léo lá em Dom Pedro, ele ainda tem garanhão de ponta? O Palme? Eu acho que ele deu uma parada. O sufixo dele é Palme, né? Ele me mandou essa semana ele me mandou, foi até uma égua comprada, acho que no leilão do Talib, era uma égua de Talib, ou era de Solano, prendo do Quentão Zorreiro. Quentão Zorreiro. Nós vamos já para essa linha do Zorreiro. Então hoje o cavalo dele lá é um filho do Quentão Zorreiro. O Kiko, o que o Kiko tem de bom? O Kiko tem um Brasil... Tem o Brasil Apollo, Brasil né? Apollo Cash. É o cavalo dele de ponta. Ele tinha um palomino que ele trouxe, eu esqueci agora. Mas o cavalo de ponta que ele trabalha é o Brasil Apollo Cash, né? Ele vendeu recentemente, eu estava conversando com ele, não sei se foi para o área São Pedro, mas por alta soma, não quero arriscar aqui o valor também, ele me falou, mas eu me perdi aqui. 400, acho algo parecido assim, a Bombom, filha do Brasil. Quem comprou muito o Ara São Luís? O Ara São Luís, que era do Talib, do Talib. Construído ali com muito carinho, do zero. Talib é um negócio fora do comum. Talib é outro ET. É um ET também, né? Verdade. Vamos dizer assim, um cara grande muito abraço, ousado. meu amigo. Eu sinto a honra também de ter resgatado ele, os nossos momentos de cair,
Não é de cair, não, do ombro abaixar um pouco e aquela mentalidade, vou sair. Então, ou uma entidade, que é o meu caso, federações e etc., alguma coisa te puxa de novo. Eu dizia assim, rapaz, não quero mais saber. Eu falo para os amigos, 5 vezes eu já tentei sair do cavalo. Um dia eu consigo. Meu primo disse, Rafael Holanda, disse, não, tu vai conseguir quando tu morrer. Eu saí depois que minha filha fez medicina. Aí é brabo. É brabo dele, é brabo. Mas diga aí, meu nobre. Vamos lá, vamos lembrar. Ó. Conte sobre a lista de lendas que você viu na beira da pista. Mas antes, sim, quem comprou o Ara São Luís e o que tem de bom lá hoje? Aí, vamos ainda para Talib. E Talib era sempre foi um empreendedor no cavalo, fomentador das corridas também, né? É o cara da entidade, é o nosso presidente da FEM, da federação. E como nós estávamos ali pela associação, junto com meu tio, ele me chamou para participar da federação e eu disse que eu só queria um cargo, o de tesoureiro. O pior cargo é do tesoureiro. Eu não te falei que a Stephanie era uma mulher, é minha ex-aluna lá de São Mateus. Ah, porque nós temos um amigo, um criador, tá Stephanie. Aqui, ó, Stephanie, eu sou uma moça. Mulheres também gostam de cavalo e vaquejada. Claro. Não é à toa que vocês hoje têm uma categoria de vocês correndo boi, né? E o Carlos Henrique está dizendo aqui que está lembrando do alemão também, reprodutor do criador Juvenil Roma. Acabamos de falar dele aqui, né? Inclusive, além do manejo, da visita do manejo que eu fiz, eu vou lá fazer uma só eu e ele, né? Sim, aí ele pediu aqui para falar sobre as lendas que você viu na beira da pista. Mas vamos lá, calma lá. Nós estamos ainda em Talib. Pois é, aí Talib chega um momento na conformação, que a conformação eu acho que já cai um pouco, e aí ele chega no Parque do Vaqueiro, famoso. Lá em Santa Rita teve o Baby. Era um cavalo de conformação que era do filho do Dr. Zé Wilson, campeão nacional. Sim, teve vários aqui, né? Conclusion e tal. Do Zé Renato. Zé Renato foi o Eduardo Castelo Branco. Teve vários ícones, vamos dizer assim, da conformação aqui no Maranhão. Maranhão foi um palco. A Expoema foi um palco muito grande. Além de grandes corridas que houveram aqui também era muito completo aquele parque, né? Como é o nome do grupo do ABQM, né? ABQM. Do Gazola. Vê se eu identifico aqui o nome desse cidadão que eu estava querendo lembrar. Era muito completo aquele parque em termos de tá ao mesmo tempo ali acontecendo a vaquejada, né? A vaquejada às vezes ela foi datas também do circuito maranhense, né? Grandes corridas houveram ali e também era um palco da conformação. Ali vieram para cá o José Aprísio Vilela, né? Do Pernambuco, veio o Dr. Ismar Amorim, que mandou um abraço para o Rodrigo. O Dr. Hugo, lá da Fazenda Taça em Santa Rita. Dr. Hugo Romero Saraiva, né? O pai do Tenório também, só que ele era bem vaquejada, né? Então teve um palco maravilhoso aqui, o Cavalo de Conformação. Então o Talib dá uma esfriada na conformação e ele chega no Parque do Vaqueiro. O Parque do Vaqueiro, o berço de tudo, de que aconteceu muita coisa dali, fundações de entidades e etc. Chega o Talib ali meio desanimado e aí diz, rapaz, eu acho que eu vou sair do cavalo e tal. E aí diz, não, rapaz, que é isso? Bobagem, ó. O nicho do mercado é esse aqui. Vamos entrar para a vaquejada. Fui para a fazenda dele, olhei um garanhão de trabalho dele e aí fomos trabalhar. E aí ele criando aos poucos, adquirindo excelentes éguas e sempre a gente estando junto. Por isso que eu falo, a minha... José Maria Milhomem Filho. Do Aras Guanabara. Ele tem um garanhão lá afamado. É o Dom Gold Diego. Dom Gold HJG. Pronto, era esse que eu estava tentando lembrar. Muito bom garanhão. Esse é outro, é muito cavalo que passou, viu? Que passa na nossa vida aí. Não esqueça do capítulo do Dom Gold. Vamos aqui para Talibã.
Bora acelerar, senão a gente não consegue. Pois é. Esse papo aqui, e olha que tá sem cachaça, hein? Se tivesse cachaça. Tivesse cachaça aqui, a gente tava embalado. Mas nós estamos quase na metade do programa. Pronto, Então bora acelerar aí. O Talib fomenta as provas, fomenta as entidades, né? Chama os companheiros, ninguém anda só, né? Sem bons companheiros. E aí eu ressalto o nome do Dr. Silas Holanda, que era o presidente nosso da associação, o coronel que participou, o coronel Arcelino Lima, que também tem uma contribuição grande nos grandes campeonatos, nos grandes circuitos. Fez aqui uma corrida mansão, aonde o Rochão chega. O Rochão correu aqui no circuito Mastruz. Correu aqui. Circuito Mastruz com Leite. Quando ele desceu, a primeira vez que a gente viu um caminhão bonito, esses caminhões de hoje, o Jonatas... caminhão chique, que eu chamo. Chique. Que era uma casa, pô. E descendo o Rochão, toda patacada de preto, crina preta, coisa mais linda do mundo, né? E acho que foi o Zé Irã correu nele aqui, e o próprio Jonatas também correu. Uma festa maravilhosa, o TT correndo, então as grandes lendas, né? Manuel de Parambu e tal, grandes vaqueiros, grandes cavalos. Então foi uma jornada, eu não digo época não, para não marcar, uma jornada que eu tenho no cavalo de vamos dizer assim, muita vivência. Também não gosto de falar de experiência, te chama muito de velho. Vivência, né? Tem um privilégio, né? Para vocês terem uma ideia, eu conheci Raels por conta do cavalo, né? Eu tinha um potro que de 7 corridas tinha ganho 4, tinha ficado 2 em segundo e 1 em terceiro. Aí a pessoa que corria nele se acidentou, eu fui atrás de contratar uma pessoa e o cavalo nunca mais ganhou. Muito bem, eu selecionei um grupo de pessoas conhecedoras de cavalo, dentre eles o Raels, e perguntei, vem cá, o problema é no cavalo ou é quem está montando? Aí ele, Solano e mais 2. Eles viraram para mim, rapaz, melhor deixar ele no pasto fazendo bucho, porque esse vaqueiro é ruim demais. Não, o problema dele estava entre a cela e o céu do cavalo. Esse é o problema, às vezes, de você perder um grande cavalo, né? O cavalo você tem que ter cuidado, dar um tiro certo nele, né? Então, o capítulo de Talib vai nessa, ele entra fomentando os grandes leilões. E o bom de Talib, o que era? Talib sempre foi um grande agregador. Talib não gostava de andar sozinho. Ele fazia o leilão dele, vinha a tropa dele, mas ele chamava fulano, cicrano e tal para trazer a sua tropa. Então Talib estava sempre junto. Talib é um cara inesquecível. Talib é top. Talib é o cara inesquecível do Quem cavalo. Quem ficou com o plantel de Talib? Quem tá de bom lá no plantel que era de Talib? Aí quem comprou a estrutura foi o Juan Lima, né? Comprou. Inclusive, quando eu estive perto dessa negociação, nem sabia que ele estava ainda negociando. A mãe dele chega, eu estava sentado, a mãe do Juan, esqueci o nome dela agora, Dona Lúcia, eu acho, chegou para mim e disse assim, Raels, tu acha que é um bom negócio comprar um aras desse? Aí, doutora, se é um bom negócio, eu não sei. Não sei lhe dizer. Eu tenho 100 anos de cavalo, mas não sei lhe dizer não se é um bom negócio. Mas que vai ser muito bom para sua família, vai. Vai unir mais seu filho, né? Seu filho vai ficar mais aqui. É uma responsabilidade a mais. E vocês vão tratar mais de coisas sobre cavalo. Porque o cavalo você tem que tratar muito. E o cavalo ele é um formador de família, né? Se a família é unida, ela vai ser mais unida ainda. Se é mais ou menos, ele vai dar uma boa lapidada nessa relação. Raelson, nós estamos chegando aqui na metade do programa e a gente tem aqui, tradicionalmente, nesse momento, que tomar o famoso café da Porto Estúdio. Aqui tem um cappuccino fantástico. De lei. Tem um chocolate também muito bom, você pode escolher. Se quiser um chazinho também, tem para quem gosta. O café é bom. E aí, enquanto a nossa retaguarda prepara, nós estamos sentindo falta da Anne, hein? Vamos registrar aqui que a Anne pegou falta. Enquanto isso, dizer que esse cafezinho e todo esse contexto, esse bate-papo agradável,
que era para estar sendo embalado por um vinho, como foi o nome do rapaz que pegou falta? Quem era? O que vinha participar também, que ficou de trazer o vinho. Stephanie Júnior, do o FBJ. O Stephanie. Eu acho que ele comprou esse vinho e foi tomar sozinho, rapaz. Tu me paga. E aí, tudo isso só acontece por conta dos nossos apoiadores. Né? Aqui a Gabi Pães e Companhia, que foi a última que aderiu ao nosso programa. A RD Performance, que é o melhor em musculação e bootcamp. A Dr. Apple Gold, referência em manutenção de celulares e computadores e notebooks. A Progemax, que é a maior empresa de projetos públicos e privados do Maranhão. A Clínica de Odontologia da doutora Mônica Marlete, que faz tratamento a laser. O Grupo Silva, do nosso amigo Carlinhos Silva. A Geração Eventos Especiais. O que tem de qualidade em som e show aqui, quem faz é a Geração. São Luís Vídeo de Cima, que são as imagens de drone, e a AG Box, que é a maior empresa de marketing digital do Distrito Federal, sem contar no blog do Careca, que é o blog sergiomuniz.com.br, informação com descontração. A Porto Estúdio, que nos recebe aqui para este podcast, e a Maia Distribuidora, que é a grande referência aqui em comercialização de produtos para lanchonetes, hamburguerias, hotéis, pousadas e afins. Enquanto está vindo ali o nosso café, mudou o panorama, retornando um pouquinho ao caso do... É café? É puro ou cappuccino? Puro. Ao papo sobre o Safadão. O Safadão que nós estamos falando aqui é o Wesley Safadão, do Aras WS, que disse hoje que tinha comprado um cavalo meio sangue para competir. E que disse também que o Aras vende, né, produz, mas que o Aras é uma coisa, a equipe é outra coisa, e isso gerou um ruído muito grande entre os criadores de cavalo. Na década de 2000, nos anos 2000, até um pouco antes, começa a mudar o panorama da criação nacional, quando os grandes criadores passaram a enxergar a necessidade de trazer linhagens de fenômenos de corrida para cruzar com fenômenos de linhagens de trabalho e gerar um produto para a vaquejada mais qualificado, mais robusto, que tivesse explosão física. Não por acaso, na genética atual que domina o mercado, nós temos no papel, como a gente costuma dizer, dos cavalos, nós temos a presença marcante do Dash for Cash, do Frostal Dash, do Holland Easy, nós temos do Apollo VM, nós temos Corona Cartel, nós temos Blazen Bryan, Nordic Only VM, Beduíno, Chix Beduíno e tantos outros grandes genearcas de repercussão mundial e que vem alterando completamente o panorama da nossa tradicional vaquejada, que era feita, como a gente disse, com o cavalo grosso, meio sangue, que era aquele bom que a gente chamava de bom de gado. Como é que você está vendo essa explosão que acaba acompanhando a explosão dos leilões de cavalos no Brasil, principalmente de vaquejada, onde os animais hoje são vendidos por grandes somas? Virou uma grande indústria. Graças a Deus eu faço parabenizar. Bruno Rolim dizendo aqui que você está dando uma aula espetáculo sobre a história do cavalo de vaquejada maranhense. Ótimo programa. É meu filho. Tá falando de Anápolis, Goiás. Muito bem. Esse aí é o que eu lhe falei, que levei ele aos 2 anos de idade. Joguei uma cia nas pernas dele, ele nem lembra, eu acho. Na perna dele, e saí no meu cavalo, ele no outro cavalo, mas como essa criança do Fabiano, a Vivi, né, o cavalo tem esse sentimento. Se a criança não passa esse sentimento de medo, o cavalo, só se ele for um cavalo louco. Ele vai fazer tudo que a criança quer. Então, meu filho curtiu muito esse... Um dos filmes mais marcantes da história do cinema é Assim Caminha a Humanidade. Açúcar adoçante? Puro. Puro. É igual a cana. Assim Caminha a Humanidade
conta a história da Fazenda Reata, no Texas, 500 mil de hectares. E quando ele tem era tradicional na família dele, quando a criança ganhava um tempinho, 2, 3, 4 anos, o pai botava a criança na sela e saía cavalgando com ela. E ele pega o filho dele, põe na cela, corre com o menino e o menino chorando o tempo todo. Resultado, não deu foi fazer medicina. Não deu por trato com boi nem com cavalo. Né? Acontece. Às vezes... A pessoa não nasce. Não nasce com a vocação. Eu acho que a questão do cavalo, a pessoa nasce. Vários testemunhos eu vendo, mas o maior testemunho que eu tenho, além do meu filho, além do meu primo Rafael Holanda, que são pessoas que eu vi nascer. Rafael corria, né? Rafael corre. Corre ainda. Hoje é um dos grandes treinadores do Brasil, né? Ele... Rafael não correu no Mr. Parbil também? Isso. Correu, foi campeão no alemão, né? Para mim, o melhor piloto do alemão. Eles insistiam com alguns profissionais. Mas quem tinha o caqueado do cavalo era ele. Quem tinha a chave, às vezes o cavalo enlouquecia, quem tinha a chave do alemão. E eu sempre estava cutucando. Esse rapaz, aproveita Rafael. Rafael é o piloto desse cavalo. O Rafael tinha 16, 17 anos de idade, né? E às vezes não davam muito crédito para ele, mas ele sempre mostrando, ele era o piloto de teste de Arcelino, né? Então ele, o Caio, o Dr. Caio, são os garotos, o Garcia do saudoso Louro Cheiro Verde. Tem uma geração ali que o Vitor Brandão, que é mais ou menos na mesma faixa etária. Né? Então são os garotos aí que hoje cada um tomou o seu rumo, mas tá ali, o cavalo está inserido. E o Rafa, que é um dentista, né, filho do Silas, casou com uma médica e resolveu ali, acho que uma pressão, e ele escolheu mesmo, né, decidiu. Eu era um dos caras, Rafa, poucas pessoas no Brasil têm teu talento. Tu, além de ter consumido, chupado toda a técnica em fazer um cavalo de boi, você ainda se especializou em rédeas e etc, etc. Você é um cara muito completo, você tem que usufruir disso, cara. Isso aí é a tua paixão. E hoje ele tá numa pegada muito boa de CT. Hoje ele usa o espaço do Garcia, mas já tem o CT dele junto com o Falcar, que vem dando uma força para ele. Falcar do Luciano. Eu parabenizo pela atitude, porque tem que fazer isso. Se você tem mais condições, vamos todo mundo junto aqui, porque senão some. Tem que juntar. O Maranhão é carente. Juntar, não vai. O Maranhão é carente disso. O Maranhão é carente na reprodução. Porque, na verdade, para você ter... de grandes domadores, de grandes treinadores. Você precisa ter uma retaguarda. Precisa. Né? Não é uma criação que seja barata de fazer. Exato. Você tem que ter uma retaguarda. E para essa retaguarda, ela tem que se pagar, porque ela vai sair de um lugar, vai para outro, esse outro tem que gerar retorno financeiro. Isso. Por quê? Tem custo. Isso. Tem ração, tem capim, tem treinador, tem corredor, tem veterinário, tem todo um contexto que envolve o cavalo. Mas, enfim, quando a gente chegou no Rafael, a gente estava falando sobre as linhagens. Né? Por exemplo, a gente vai falar de muita linhagem, um pouco de linhagem, mas eu queria sintetizar para mim a minha concepção no questão do mercado. O mercado em si vem, como nós falamos do começo, o cavalo meio sangue, que sempre foi a nossa fórmula. Esse cavalo meio sangue era com quem? Até o cavalo de conformação estava dentro, que ele foi líder por uma década, né, com o Mr. MBJ Rei, sendo um produtor em cavalo de vaquejada, as éguas. Misturava quem era o cavalo antes de Eternal Fred e Dom Diego, depois de Eternal Fred, tanto que ele consegue ser salvo, né, sêmen dele, palheta, genética. O Dom Diego conseguiu isso ainda. Tem poucas palhetas, mas conseguiu. O Fred não, infelizmente. Mas quem era o cavalo antes que se falava? Era o Zorreiro.
Se você tinha um El Zorreiro, era como se chama... Era como se você tivesse um Fred ou tivesse o El Zorreiro. E depois fizeram um lançamento com uma qualidade cinematográfica do El Shade Zorreiro, que entrou a linhagem do Shade Liu no sangue do Zorreiro, e aí era um tordilho belíssimo, né, que ganhou mercado. Mas precisamente no nosso mercado, o El Zorreiro era que comandava, né? Então faziam ele com éguas de conformação. Desse produto tinha que se botar uma égua meio sangue, né? Ou um cavalo inglês, né? O pessoal querendo velocidade, botava PSI, um cavalo. Eu cheguei PSI, a pensar numa égua pé duro, né? E tal, tudo. Então, como eu sou muito apaixonado por genética, eu pensei em fazer isso, trazer um garanhão. Eu fui em Aras, no Rio, atrás de trazer um PSI para cruzar com minhas éguas, já pensando nesse contexto. Eu falei hoje para o Rafael, que é do nosso grupo, o Rafael do Aras Mata Roma, alguma coisa assim. É um criador muito antenado com as novidades e tal. E hoje ele procurou, que está no nosso leilão. Eu estou assim, meio cansado, porque hoje foi muito em cima do leilão. E lá tem um cara branca, uma égua cara branca e tal, que está sendo a nova moda e tal, tudo. Aí eu disse, isso é uma moda muito boa. Eu não desprestigio o cavalo. É o Malazan com cara branca? Isso. Eu vi. Tá no nosso leilão. Muito boa, muito bonita a égua, né? Eu até me perguntei se ele de repente ela não era pente. Essa moda vai pegar. Ele pensou que eu tinha falado por ironia, né? Aí eu disse, eu nunca falo o cavalo com maldade, né? Não faço isso. Aí eu respondi para ele assim, essa moda pega, ele dizendo. Aí ele disse, meu amigo, a vaquejada, essa atividade do esporte equestre, a vaquejada, é a única que, para mim, eu comparo ela com um caldeirão de feijoada. Ali ela permite, é a única, vá para a corrida, ou vá para uma conformação, ou vá para um cavalo de rédeas, bote um cavalo de corrida para fazer prova de rédeas, se ele consegue, né? Ou bote um cavalo de rédeas para ir para o pau na corrida. Então não consegue. E então, tudo o cavalo de vaquejada, né? O short horse, por exemplo. O cavalo de vaquejada, ele é simplesmente um caldeirão fervente de uma panela, de uma feijoada, de uma grande feijoada. Todo ano estão experimentando alguma coisa. Essa foi a resposta que eu dei para ele. Meu amigo, informação tem demais. Eu digo para todo mundo, todo cavalo é bom. Siga seu projeto. Tem muita informação. Antigamente nós não tínhamos informação. Eu quero aproveitar esse momento aqui, dessa deixa do Raelso, para dizer que, por exemplo, eu sou apaixonado pelo cavalo Pente Horse. Né? Para quem não sabe, o Pente Horse é o quarto de milha pintado. O problema todinho é porque a Associação Mundial do Cavalo Quarto de Milha rejeita a pelagem porque ela tem o padrão de pelagem específico. Então, aqueles cavalos pintados não eram registrados. E aí, sendo a mesma genética, acabou-se por criar a Associação Mundial do Cavalo Pente Horse. Eu sou apaixonado pelo Pente Horse. Também. E nós temos Pente Horse belíssimos correndo no circuito nacional de vaquejada. Um cara faz uma criação muito boa, o Felizmino, em Sergipe, se eu não estiver enganado, de Pente Horse, e eu passei para Ricardo Reis Vieira. Ele tem um Pente Horse filho do Randome, uma égua Pente Horse. Deve ser um bruto, lindo e pintado, coisa mais linda do mundo. Então ele produz bem pouquinho, bota nos bois e vende. Eu já vendi aqui para o Maranhão para o Diego do Megacel, para ele dar de presente para uma pessoa, uma égua lindíssima, neta do Randome, né, filha desse cavalo. Então, existem os experimentadores. O Randome, né? Que tu fala é Eternally Randome? Eternally Randome, né? O Randome. Então, existe o Pente Horse Garanhão. E aí, vamos em Pente Horse, na vaquejada, ele não está correndo portal. Não sei por que não corre, mas teve aí nas questões de X1, né? E alguma coisa, teve aí um marreta de um gordinho e tal. Um cavalaço de touro, né? Para mim, como eu sou um apaixonado do cavalo de touro e principalmente o vestibular hoje maior, que é o portal, eu gostaria de ver muito esse cavalo com todas as condições que alguém, o gordinho fizesse, esse cavalo fosse para dentro de um portal, né?
Porque ele é de provas de apostas, de X1 e etc., de algumas corridas e tal. Mas eu acredito que correu algumas provas de portal, mas nunca entrou num portal. Para mim, um cavalo duríssimo de boi, né? E sou fã desse cavalo. Então, para mim, a genética é muito interessante, mas o que eu respeito é o cavalo de touro, independente de que sangue ele seja. A genética foi sendo, vamos dizer, tendo uma evolução, como eu falei por Roma, é uma grande feijoada, vai se extraindo dali o bom. Se não deu certo, ele vai saindo do mercado naturalmente. O Holland né? Jack é um exemplo de cavalo de linhagem, né? Com sangue depurado, ele vem com o sangue do Holland Easy, que por sua vez é o sangue do Frostal Dash, que vem a Dash for Cash, e ele explodiu aqui o Holland Jack, né? O Holland Jack, para mim, ele é como Dom Toro, como Rick Toro, digamos, são cavalos. Vamos dizer, eu não comparo o Rick Toro. O Rick Toro, para mim, é um Pelé, né? Mas mercados diferentes, é um mercado que foi para frente, o Holland Jack. O Holland Jack, o cordão umbilical dele, do Holland Easy, foi cortado. Então, ele tem um mercado dele totalmente separado do Holland Easy, né? Às vezes a gente comenta, eu tenho um grupo fechado no qual o Marcelo participa, mandar um abraço para ele, para o Marcelo, para o Diego Bezerra. Esse Marcelo é o Marcelinho que criou tua marca? Não. Esse aqui é outro Marcelo. Marcelo é da Bahia. Ah, ok. Olha o que esse WhatsApp faz, né? Então tem grandes amigos, tem o Silvio nesse grupo, Silvio do Silvio Rancho, o Paulinho Saldanha, o Lúcio do Ara José Neto, o Thiago Falcão. Aí para todo canto do Brasil aí a gente tem muita amizade, graças a Deus, né? E o nosso seleto grupo tem HRCR... gente que não gosta do Holland Jack. Dizem que foi uma puta jogada de marketing. Não né? concordo. Mas ele tem muito resultado positivo, né? Não concordo que ele foi jogada de marketing. A jogada de marketing dele foi dentro da pista. Cavalo duríssimo. Um cavalo que eu tive a oportunidade de ver também, né? De assistir. Vi uma disputa dele com o First Paul, sucesso. Era o Neco no Fertz, um cavalo capado, frio, tranquilo. Neco Menezes, famosíssimo. Um cara que veio para cá do circuito maranhense. O nosso circuito maranhense foi um palco. Olha que eu vou emendando aqui as coisas. Se você não corta, eu vou emendando um raciocínio em cima do outro. Eu vi essa disputa dele com o Carlão pilotando. Né? Uma coisa fabulosa. Quando o Jack abria aqui na faixa, ele abriu um buraco. E eu e o meu compadre Solano assistindo. Um negócio fabuloso. O outro vinha, também era da mesma situação, mas nada mas eu não consegui, impressionante como eu não consegui lembrar o nome do cavalo do Solano, que foi campeão nacional júnior. Eu já lutei para lembrar. Era para eu ter ligado para ele para perguntar e acabei esquecendo. Eu acho que o grande projeto... teve o Luke Bala, né? Luke Eternally. Não era isso. Um filho do Eternally Fred. Não era isso. Que chegou a ser de Solano. Não era isso, não. Ele era do tamanho de uma cadeira. Esse cavalo, me parece que ele comprou potro, fez o cavalo aqui e o cavalo ganhou depois. Ou ele comprou já tendo ganho. Não, isso aí o Júnior. O Palomino que você está falando é o Show Melodies. O cavalo dele que correu muito bem e tal, mas... Solano tá pegando falta, que era para estar aqui ouvindo, e ele já matava a charada. Já matava a charada aí. Mas eu não me recordo. Hoje, o maior projeto hoje de Solano, que eu puxei ele para esse projeto, né? Solano, aquela situação, Solano já tinha largado o cavalo, lá vai eu, o atentador, ou como fazem comigo, me atentam também, né? E aí adquirimos a Miss Texas com 1 ano e 8 meses, como eu te falei. Mas eu adquiri ela como uma experiência, né, científica mesmo. Porque falavam assim um pouco mal da linhagem e eu vi a linhagem, o pai dela sendo lançado. Quem era o pai dela? O Beaver, né? Eternally Beaver MV. Vi um dos melhores lançamentos do cavalo que eu já vi.
para lançar cobertura, vender cobertura numa corrida. Antes do leilão, numa prova de portal, acredito, não estou no B+, no Aras B+, no Parque B+, e ali correram 5 filhos do Beaver em todas as categorias, né? Com vaqueiros grandes, fortes e tal. E os cavalos se classificaram muito bem e no outro dia foi um estouro de venda de cobertura. E após um tempo eu vi assim que o cavalo não estava, principalmente na terra dele, não estava sendo muito bem valorizado. E aí eu disse, rapaz, eu vou pegar em 2016, que era quando ninguém queria mais saber de cavalo, porque a vaquejada e os esportes de equestre iam acabar. Eu adquiri essa égua e deixei ela, e aí fiz assim, o meu projeto vai ser o seguinte, eu não vou botar um treinador famoso, né? Eu não vou botar treinador famoso, eu quero um cara desconhecido que a égua leva. Rafael te sacou. Não, Rafinha ainda não estava como treinador, ele era só o piloto que ele pilotou ela também, eu chamei ele para pilotar ela já no ponto futuro dela. Então nós fizemos... Era Porto Futuro, o cavalo Porto Futuro do 2019. Solano. Isso. Aí trouxe o Nego Né, o Adailton, né, que ainda não era conhecido. E olha, tem que tomar cuidado com os apelidos agora, entendeu? Eu não gosto, não gosto. Eu chamo ele de Adailton. Porque daqui a pouco estão dizendo aí que tu tá sendo racista. Uma vez, quando eu cheguei para ele, falei, ei, meu amigo Adailton, ele disse, rapaz, não me chama assim, me chama de Nego Né. Ele disse, rapaz, não faça isso, pelo amor de Deus. Nem pode. E ele se acostumou, né? Então nós conseguimos dar... Olha, estão pedindo aqui para fazer uma nova edição desse bate-papo aqui. Eu tenho que consultar a retaguarda. Vinícius, tem como a gente levar esse equipamento para um lugar onde a gente possa fazer um churrasco, tomar uma cana, meu velho? Porque papo de cavalo tem que ser embalado pela cerveja, pelo uísque. E não termina. E tome carne assando. E não termina. Dependendo aí dos pedidos, a gente faz uma segunda edição e traz outros convidados. A Stephanie, que é a moça, isso, está dizendo aqui, qual a possibilidade do nosso estado passar a receber corridas do portal? É só um dono de parque querer fazer. Ter o acerto com o Fábio, né, que é o que detém isso. E ali existe um acerto para isso. Está na hora, nós temos grandes parques. Pelo que foi colocado aqui, parque de qualidade nós temos. Grandes vaqueiros. Grandes vaqueiros, grandes animais. Eu me ressinto muito. Eu acho que o criador maranhense... Para a Stephanie, só falta a vontade do dono do parque querer. Me ressinto muito do produtor maranhense comprar mais no mercado local. Eu acho que ainda compra muito fora, né? E a gente tem que valorizar mais o produto que a gente tem aqui. Não por acaso eu perguntei sobre os grandes garanhões, as grandes matrizes que nós ainda temos aqui no Maranhão. Você está indo agora para um leilão fora, isso, né? Que eu não vou dizer qual é porque não quis patrocinar o programa. Exatamente. Tô brincando, gente. Tô brincando. Mas na próxima eles patrocinam, porque todo mês tem leilão deles. E aí, nós temos qualidade aqui para vender e para proporcionar o lazer, porque é um grande lazer a vaquejada, né? E nós temos estrutura para isso. E boi, né? E boi, que o boi do Maranhão é boi pesado. Aqui o cavalo que é forjado no Maranhão, nessas nossas grandes corridas, você pode ter certeza que você forjou um animal de ferro, né? Porque tem corridas que eu não tenho coragem de botar um cavalo. Logo nossa pista de areia fofa, né? Areia pesada. E boi pesado. Dou exemplo aqui agora, há pouco tempo, a semana atrás, um exemplo de corrida, né? O capricho que o João Maria na pessoa do Júnior e do Edgleus fizeram, agora, acho que sábado passado, final de semana passado. O capricho, né, do dono do parque, de boi, de oferecer muito boa corrida, terminando no prazo, né? No mesmo final de semana nós tínhamos no grupo, acho que você deve ter visto, o Thiago Facão e alguém alguma dupla, a Elcinho, eu acho, do Zé Filho, do Guanabara, estava correndo, não lembro qual era o estado que ele estava correndo lá.
A corrida acabou hoje. Terça-feira, nós estamos na terça-feira, acabou hoje. Né? Aí o Thiago falou que não estava vendendo 100 até no domingo. Então, é inadmissível isso aí, né? No menor condição. Rael, vamos voltar para o milhomem. Tu falaste, vamos falar sobre o Don Gold, Diego. Diga. O Don Gold foi uma escolha. Ele me chamou até para quando ele comprou, ele estava para comprar esse cavalo. Ele mostrou o cavalo. E foi uma luta para ele. É difícil você comprar um cavalo de um cara que não precisa vender. Mas até que enfim ele conseguiu e ele me mandou o cavalo. Aí é muito bonito o cavalo e tal, tudo. E aí nós tocamos esse projeto. Iniciei com ele. E colocou nas pistas. O cavalo foi provado na pista, né? Trouxe o Gil Sampaio e tal. Ele fez tudo direitinho, né? E depois os filhos, né? Provando o próprio pai e tal. Então, a gente pode abrir a boca que é um garanhão. Né? E eu estive recentemente, fui eu, o Robertinho. Que nós Robertinho, ontem. a lenda. Robertinho. Robertinho formado, olha o gancho pra gente voltar, não deixa. Robertinho formado pelo grande bruxo, né? Seu João Machado, a época aí do Eternal Fred, nessa época ele é adolescente, e aprendeu, sugou, foi muito inteligente, sugou tudo do João Machado, né? E é uma sumidade do manejo, quem não queria um Robertinho no seu Aras, né? Carlos Henrique está dizendo aqui, somos favorável a uma nova edição desse podcast. Assunto de cavalo sempre agradável e interessante. Colocamos nosso Parque Aras CH à disposição para um circuito no Baixo Parnaíba. Maravilhoso. Carlos Henrique, manda um abraço para teu pai. Eu sou fã de Raimundo Marques. Foi amigo de meu pai, é uma pessoa porque eu tenho uma bem-querência enorme. E somos vizinhos em Santa Rita, né? Vizinhos assim, por proximidade. A propriedade de vocês era ali em Areias e a nossa entrando pro Cantagalo. Eu tive recentemente conversando aqui com a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale. E nós conversávamos, dentre outras coisas, sobre a necessidade de criar infraestrutura em Barreirinhas, nos Lençóis, para grandes eventos. Nós temos uma vaquejada já tradicional em Barreirinhas. Você imagina, e aí, Vinícius, fica uma sugestão para você. Você imagina a gente conseguir trazer um portal vaquejada para o Parque de Barreirinhas, um leilão para a cidade de Barreirinhas. Bem usado. Tudo no mesmo evento, com uma quantidade razoável de grandes atrações musicais para... Enfim, fazer um mega evento que o espaço proporciona. Os Lençóis são referência mundial e nós temos genética, habilidade, profissionais para fazer o evento. A Geração fazendo a sonorização e iluminação do evento desse ficaria uma coisa de cinema e nós temos condição de fazer. Eu acho que se a gente sentar com meia dúzia aí de profissionais da área, a gente consegue fazer um mega evento desse em Barreirinhas, tão logo a infraestrutura esteja adequada. Porque a pista de lá me parece que é muito boa, né? E nós temos como fazer. Acho que é possível. E aqui, pegando o gancho do Carlos Henrique, outra no Baixo Parnaíba. Enfim, nós temos condição de fazer no Maranhão grandes eventos de vaquejada. Com certeza. Né? E aí registrar, mandar um abraço para o meu amigo Lucas, lá de Santa Rita, que é um entusiasta, ele e o filho dele. Foi também data do nosso circuito maranhense. O Lucas, Santa Rita. Eu tenho minha participaçãozinha na vaquejada de Santa Rita. Eu lembro. Na época que estava proibido vaquejada, eu lembro. Eu consegui eliminar que possibilitou a realização do parque. Isso aí é uma passagem inesquecível na minha carreira. Foi verdade, isso eu lembro. Mas me diga aí, olha, Carlos Henrique,
nossa data é a segunda semana de junho de 2025. 35 mil de prêmio. Estaremos lá, com certeza. Aí disse que ele vai mandar meu abraço aqui para o doutor Raimundo Marques. E ele ó, a exemplo dele aí, ele é um consumidor, né? O Carlos Henrique é um consumidor que prestigia o criador maranhense, né? Já comprou uma potra do Rancho 10, do seu Barbosa, e tá de olho no garanhão dele nesse leilão da agora, que vai ser quinta-feira, no garanhão do Rancho 10, produzido um filho do Roland Jack. Espero que meu amigo arremate. O Rancho 10 é esse na Paraíba? Não, daqui. Ah, daqui. Daqui de São Luís mesmo, aqui no Quebra-Pote, né? Mandar um abraço para o seu Barbosa. Eu teria que frisar que, como Talib me fez esse convite há 7 anos atrás de ser um dos assessores, né? Teve alguns assessores aqui, dentre eles o Leon, e para que eu dividisse essa assessoria em leilão, mas por algumas atividades nossas e empresariais mesmo, e a gente disse, não, Talib, eu vou te dar só o suporte que eu puder, mas eu não posso me envolver nisso, porque se eu entrar na assessoria, eu vou ter que deixar meu nome no mercado e aí eu não tenho tempo de viagem nem nada. Hoje eu estou mais tranquilo e há 2 anos atrás eu coloquei o nome no mercado e de primeira mão, o primeiro que me chamou foi o seu Barbosa, que eu agradeço pela honra de ter nos convidado, né, conduzido o leilão daqui da Expoema ano passado. Tenho que agradecer Paulinho Saldanha, foi o primeiro leilão que eu saí fora, do Raízes em Natal, né, uma pessoa maravilhosa, com a produção na época do Vitrine, do Guilherme, do Abílio, né? Pessoas maravilhosas, por isso que me convidaram para esse leilão agora, fechando o ano, né? E aí fizemos o Maratá, de uma maneira peculiar, sem foto, sem nada, né? O Ricardo jogou uma batata Ricardo quente, é duro, meu velho. É duro, mas eu joguei forte com ele também e foi um grande evento, né? Atenção, criadores do Maranhão. Nós temos aqui na pessoa do Raelso um grande conhecedor de cavalos, um equino consultor de primeiríssima linha. Raelso, ele diz que tudo que é bom passa rápido e infelizmente o nosso podcast chegou ao fim. Que pena. Mas fica aqui para você a nossa homenagem, que no final do nosso podcast toca uma música espetacular que é da minha bem-querência e você vai ter a oportunidade de escutar quando você estiver indo para casa, revendo o programa que já vai estar disponível no YouTube. Aqueles que não puderam assistir ao vivo poderão acompanhar logo em seguida. E essa música toca para as nossas considerações finais. E o microfone é seu para você falar o que você quiser para essa comunidade maravilhosa dos criadores, dos equinocultores do Maranhão. Do Brasil, né? Do Brasil. Eu só tenho que agradecer a Deus, principalmente, e ao cavalo, né, que me levou e me leva nessa jornada. Eu vejo, às vezes, antigamente eu me estressava muito com a questão humana, ela é muito difícil, né, de opiniões, e às vezes as pessoas não aceitam críticas, como eu falei, crítica eu aceito de todo tipo, menos falta de respeito. Algo foi assim conversado com eu e Rodrigo Loureiro. Rodrigo falou isso para mim. Rodrigo disse: eu só quero que esse nosso grupo HRCR foi criado pelo Rodrigo Loureiro da Agreste, né, justamente para dar esse fomento ao leilão daqui, o leilão da Expoema que nós fizemos, do MA Quarterroça. E eu disse para ele que não daria certo, porque é um leilão que é minha marca de criador e tal. E eles: não, você assessora, faz consultoria antes de existir assessoria e consultoria de vaquejada. Você sempre esteve à frente fazendo tudo de graça. Então como você falou que colocou seu nome, não foi nem eu falei ontem, né? Foi minha esposa que chegou e disse que eu estava sendo roubado. É a baixinha. A baixinha. A baixinha Valente. A Neuza. Ela chegou e disse: Raelso, para com isso. Tu chega, faz assessoria para alguém, e aí o cara diz lá, assessoria Raelso Cavalcante, tá tudo, eu te vejo fazer isso há uns
10 anos, e eu sei que tu faz isso há mais de 30. Agora profissionalizou. Aí ele está na hora de parar de ser roubado. Bota teu nome no mercado e não precisa você viajar, ficar louco atrás de leilão. Se quiserem, bom, e se não quiserem, aí eu agradeço a ela. Ela que deu me dá o papo do cavalo é tão bom que a gente acabou não falando da Valho, Cebola. Mas fica para a segunda parte. Né? Senhores, nós estamos aqui com um exímio guitarrista, roqueiro, pesado, batedor de cabeça. Nós falamos só de cavalo e acabamos não explorando esse lado dele de músico. Muito bom. A guitarra feita, aqui a minha marca de ferro são as minhas iniciais, né? Feita pelo criador, Marcelo Muniz, que eu tenho que deixar um grande abraço, um grande amigo, e fez a maioria das marcas dos criadores aqui. Era muito complexo eu botar HRCR num cavalo, né? Então ele formou tudo isso com minha história de músico também. E agradecer ao grupo HRCR, que está comigo, todos aqueles companheiros, ao Seleto, né? Ao Vaquejada e Papo e Vaquejada, que está ali o Ricardo Pimenta, tá o Pinheiro, tá o Thiago Moraes, que representa o Aras Falcar, vários companheiros, né? Não quero ser injusto, mas nós não temos nem tempo de falar, mas é muita gente, né? Brasil afora e no Maranhão, né? Graças a Deus fiz grandes amigos e faço, graças a Deus e ao cavalo, né? O cavalo que é um ser mesmo que e o leilão eu devo muito. O leilão que dia é e que hora? Dia 19, a partir das 6 horas, muitos leilões atrasam. Como são 23 lotes, então a gente vai começar impreterivelmente 6 horas, né, o cavalo de vitrine, né? E vai ser transmitido pelo cavalo de vitrine. Eu vou jogar os links, né? Leilão cavalo de vitrine, Natal Selection, né? Mas vai ser transmitido pelo YouTube? Isso. Ou TV aberta? YouTube. Coisa? Pelo YouTube. Link de YouTube. Eu vou dar essa moral para ele, vou assistir. E a todos vocês que estiveram aqui conosco acompanhando esse momento singular em que esse tema interessantíssimo e apaixonante, que é o cavalo, se fez presente, fica aqui a promessa de, num futuro próximo, a gente repetir. Desta feita, regada a uma boa cerveja, um vinho, um uísque e uma carne assada, porque afinal o vaqueiro tem fome e tem sede. Na próxima terça-feira estaremos juntos outra vez com mais um Terça Legal. Muito obrigado! Abraço!